Boa tarde para todos vocês. Eu estava sumida um pouquinho, mas agora eu estou retomando a gravação aqui do nosso canal com a leitura do livro da Sally Nichols. Aqui está, Jung e o Tarô. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Duarte, eu sou taróloga e tenho feito a leitura desse livro, né? Numa abordagem bem junguiana, já que a Sally Nichols ela era discípula. Sinceramente, eu não sei se ela é viva ainda. Esse livro foi escrito na década de 80 e a Sally Nichols era discípula do Jung, então ela fala dos 22 arcanos do tarô numa abordagem bem junguiana e é muito interessante. Então, para você que já assistiu a minha leitura falando sobre o louco, falando sobre o mago, eu parei na página 86 do capítulo que fala da papisa da sacerdotisa. O meu trabalho com o tarô já é de algum tempo e eu utilizo o tarô de Rider-Waite, tá? Mas achei muito interessante ler esse livro aqui para você que não quer comprar o livro, que não pode comprar o livro, então se achega aqui para você ter a leitura completa desse livro Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica, tá? E para quem também não conhece o trabalho de Jung, um grande psiquiatra do século XX, por favor, entra lá no Google, dá uma pesquisada para você saber, e aí quando eu puder eu posso passar mais informações, tá? Mas a gente vai continuar então na página 86, no capítulo da papisa ou sacerdotisa, e eu parei no primeiro parágrafo da página e vamos continuar aqui, tá bom? Parece significativo que as mulheres estejam começando hoje a estabelecer uma conexão consciente com a experiência do parto. Através do parto natural e de outras técnicas que dispensam o emprego de drogas, as mulheres permanecem conscientes no momento de parir, de modo que podem ligar-se emocional e espiritualmente à experiência e participar conscientemente desse supremo ato de criação. Mas mais significativo ainda é o fato de que os maridos, longe de serem excluídos do recinto sagrado, são convidados a participar do ritual do parto e a partilhar da experiência como co-criadores. A gente então está falando de um livro que foi escrito na década de 80, nós estamos no ano de 2024, especificamente hoje é dia 17 de outubro, né? Então, existem realmente muitos homens hoje em dia que passam por essa experiência gloriosa e muito, muito interessante com suas companheiras, a mãe de seus filhos, né? Finalmente, a criatividade feminina e o princípio feminino, negado por um período demasiado longo em nossa cultura, estão conquistando seus direitos. É verdade. Estamos no caminho, né? Estamos no caminho. A liberação das mulheres é encarada às vezes estreitamente como um movimento que visa a libertar as mulheres da maçada do trabalho de casa e dos preconceitos dos homens em todas as áreas da vida. Mas o que está sendo realmente almejado é a libertação tanto de homens quanto de mulheres da subserviência, subserviência. Subserviência ao princípio masculino, um dirigente cuja autonomia há muito estabelecida converteu-se em tirania para homens e mulheres ao mesmo tempo. Então, tem sido feito um trabalho, né, e hoje em dia é bem mais evidente sobre o sagrado feminino, né, todo um trabalho com práticas, com teoria, em diversas partes do mundo, muitas mulheres conectadas nesse trabalho,
de um despertar, né, das mulheres e daquele sagrado que existe dentro de nós, e lembrando que, falando de polaridades feminina e masculina, todas nós mulheres temos as duas polaridades dentro de nós, e todos os homens têm as duas polaridades dentro de cada um, né? Em seu nível mais profundo, esse movimento não é uma guerra entre os sexos, mas antes uma luta árdua da parte de ambos os sexos para libertar a papisa das masmorras do inconsciente e para elevá-la ao lugar a que tem direito como co-soberana do seu equivalente masculino. A atual revolução psicológica e social pode ser vista como uma promulgação em termos humanos da Assunção da Virgem Maria, recém-dogmatizada pela Igreja Católica. Teologicamente, a Virgem tem agora um lugar seguro no céu à mão direita de Deus. Mas depois de séculos de genuflexão espiritual diante do princípio do Pai, que dominou por tanto tempo nossa cultura judeu-cristã, é difícil tanto para mulheres quanto para homens dar o mesmo destaque ao princípio feminino. Um dos nossos problemas pode ser que o conceito igual, mas diferente é de aceitação difícil para uma sociedade competitiva em que cada pessoa, lugar ou coisa é instantaneamente computadorizada, avaliada e rotulada. Dir-se-ia que em nosso esforço por experimentar... Bom, eu cortei o vídeo aqui porque deu um pigarrozinho, mas eu vou continuar do começo do parágrafo. Um dos nossos problemas pode ser que o conceito igual, mas diferente, é de aceitação difícil para uma sociedade competitiva, em que cada pessoa, lugar ou coisa é instantaneamente computadorizada, avaliada ou rotulada. Dir-se-ia que em nosso esforço por experimentar os sexos como iguais, às vezes tendemos a obliterar-lhes as diferenças. Compreensivelmente, a atual fase transicional é uma fase de confusão para todos, mas parece particularmente assim para os que dentre nós fomos educados numa era em que as diferenças sexuais, por mais distorcidas que fossem pela cultura, eram claramente definidas. O mesmo não acontece hoje. Simples donas de casa passam por nós nos supermercados vestidas com alguma coisa saída dos anjos do inferno. Heróis do futebol antigamente pouco amigos das fitas do avental, agora posam para a imprensa vestindo o avental inteiro e com os cabelos encaracolados. Mais desconcertantes ainda são os trajos e o procedimento uniformes do chamado unissexo, em que todos trazem cabelos compridos e blue jeans e todos carregam os próprios cobertores e mochilas, e não é fácil achar uma pista do verdadeiro sexo da pessoa. Talvez não mereçamos nem precisemos saber quem é o que, supondo naturalmente que os próprios indivíduos tenham uma boa compreensão dos fatos da vida. Mas podemos compreender a confusa admiração de Ogden Nash pela tartaruga, em que o sexo é similarmente escondido. Creio que é muito desperta a tartaruga, sendo em tais condições tão fértil. E podemos esperar que esteja prestes a nascer um novo papel, igual mas diferente, tanto para homens quanto para mulheres. Um dos nossos com que talvez possamos ajudar-lhe o parto, um dos modos com que talvez possamos ajudar-lhe o parto é através de uma experiência mais plena e mais consciente do princípio feminino, por tanto tempo negligenciado, e da compreensão de como opera em nós, homens e mulheres. Então aqui tem um trecho onde ela fala alguma situação típica mesmo da década, final de anos 70, início dos anos 80, mas aí a gente
dar seguimento aqui no texto, né? Então, lembre-se, estamos falando do arcano 2 do tarô, a papisa no tarô de Marsella ou a sacerdotisa no tarô de Waite. Como primeiro passo, seja-nos permitido esclarecer a nossa terminologia. Não se pretende que os termos feminino e masculino, tal como Jung os emprega, se correlacionem com a dicotomia fisiológica homem e mulher. Eis porque são úteis conceitos como Yang e Yin ou Logos e Eros, pois deixam claro que o que nos interessa aqui são os princípios de vida, como eu falei no início, ambos os quais operam em todos os homens, em todas as mulheres e em toda a natureza. Entretanto, parece importante também conservar alguns tons harmônicos em nossa linguagem. O sexo é um paradigma na existência humana para a compreensão dos opostos e sua transcendência final. Através da não-identidade da relação sexual, chegamos a experimentar a força dinâmica dos opostos em nossas entranhas e, através do êxtase da sua reconciliação, vislumbramos sugestões de uma totalidade que transcende a carne moral. Assim, os termos masculino e feminino são usados aqui para denotar polos positivo e negativo de energia, cuja interação dinâmica propaga, motiva e ilumina nossas vidas. Por exemplo, assim como o corpo do homem tem características femininas secundárias, assim a sua psique, seus humores e comportamentos sofrem a influência do chamado feminino, a cuja personificação Jung deu o nome de ânima. Quando o homem não tem consciência da sua ânima, pode ser inteiramente dominado e destrutivamente influenciado por ela. Quando toma consciência dela e das suas necessidades, ela pode inspirá-lo e conduzi-lo à sua totalidade. Em termos junguianos, a papisa representaria para o homem um desenvolvimento mais elevado da ânima, simbolizaria a figura arquetípica que o relaciona com o inconsciente coletivo. Sendo mulher, a papisa seria uma forma altamente diferenciada de Eros, simbolizaria a feminilidade, um eu espiritualmente desenvolvido. Então aqui essa parte é uma parte bem interessante. E se você não é tarólogo, mas você se interessou por assistir esse canal e ouvir aqui toda a leitura desse livro, então você pode fazer a partir de algumas passagens aqui no texto que eu coloco, que eu leio. Você pode investigar uma série de coisas sobre a análise e a psicologia junguiana, que realmente é muito interessante e tem muito a nos acrescentar. As muitas facetas da feminilidade espiritual não podem ser captadas em palavras, nem mesmo em imagens, mas escolhi algumas ilustrações que podem ampliar e enriquecer o significado desta carta. Examinando essas imagens, talvez possamos ligar-nos à magia da lua em nós mesmos, pois todos, homens e mulheres, temos ao nosso alcance dentro de nós os poderes assim do mago como da papisa. Se esses dois polos não interagissem em nós, não haveria vida nem criatividade. Bom, ela vai começar a falar sobre uma das figuras que eu vou mostrar aqui para vocês, mas vocês podem também pesquisar na internet. É a figura de Astarte, tá? Astarte, uma figura da Mesopotâmia, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, tá? Era uma deusa, né? Então vamos lá. Então ela vai começar justamente a falar sobre essa ilustração. Mas você pode também pesquisar, para ver melhor, pesquisar, procurar imagens de Astarte no Google, tá?
Uma das ilustrações mostra uma estátua de alabastro da antiga deusa da lua, símbolo de fertilidade e reprodução, provavelmente Astarte, provavelmente. Ela representa uma forma muito mais primitiva do princípio feminino do que o que temos estado examinando. Mas debaixo dos vestidos da civilização, o sangue de Astarte corre nas veias da papisa e em nossas. As divindades femininas eram deusas da lua, porque se acreditava que as fases da lua controlassem o nascimento, o crescimento e a decadência. Assim, hoje, muitos lavradores, chamados civilizados, colocam o almanaque antes de deitar na terra as suas sementes. Realmente, a gente sabe hoje em dia, até por estudos científicos de fato, o quanto a lua influencia e quanto a lua é tão importante e significativa em muitas coisas no nosso planeta, né? Então a gente não pode descartar a lua sob hipótese alguma. O poder da lua é muito sutil, porém muito forte. Controla as numerosas marés, daí o dizer-se que as lágrimas de Ísis governavam as águas do Nilo. A diferença do Sol, que é constante, predizível e brilhante, a lua é inconstante, velada e escura. A natureza da mulher é melancólica, mutável como a lua, que pode trazer a nutrição, dadora de vida, a seca ou as enchentes destrutivas, dependendo da fantasia da grande deusa. Ambos os sexos estão sujeitos aos caprichos da deusa, mas as mulheres, graças ao seu parentesco com ela, acham-se habitualmente mais cônscias da sua influência e mais preparadas para lidar com ela. O ritmo do ciclo menstrual, com as mudanças de humor que o acompanham, ainda a mulher a esperar o inesperado e a reconhecer e aceitar o irracional como parte da vida. O temperamento da mulher, como da deusa, está mais relacionado com os ritmos da natureza do que com sistemas de lógica. A situação do homem é diferente. Tanto fisiológica quanto psicologicamente, o homem de ordinário está menos afinado com a vazante e a enchente de seus estados de espírito do que a mulher. Em resultado disso, a deusa pode pegá-lo de surpresa. Às vezes, ela lhe usurpa toda a personalidade, de qual sorte o homem nesse estado quase sempre parece falar com a voz dela, de um jeito efeminado, irracional e até histérico. Podemos imaginar a deusa da lua, da figura que eu mostrei, vingativa e impiedosa quando contrariada. Olhem só para aqueles olhos. Observem também o terceiro olho, localizado não na testa, mas na barriga dela, no umbigo, centro de tudo. Eu vou mostrar novamente a imagem para vocês, mas lembrem-se, pesquisem na internet, tá? Porque vocês terão imagens melhores. Aqui eu tô com o livro nas mãos, tá? Então é desta figura, desta imagem, desta deusa que a autora está falando aqui nesse trecho do livro. O elemento a que ela se liga é a água. Na maioria dos mitos da criação, a água é descrita como o poder original receptivo, produtivo e construtor de forma, que são atributos relacionados à sacerdotisa, à papisa no tarô, tá? Das profundezas do oceano, do berço eternamente balouçante, se ergueu toda a criação, todas as formas de vida. Das profundezas do inconsciente se ergueu a própria consciência, pois assim como o embrião individual está contido e alimentado no líquido amniótico, assim cada identidade individual está contida e é alimentada no profundo inconsciente de todo recém-nascido. Assim sendo, é do inconsciente que nasce a consciência. Muito bem. Simbolicamente, a mulher de fato é água, Mari, Mary e Maria. Sua conexão com a água é enfatizada na versão inglesa do século XX da papisa, aqui pintada na figura 19. Depois eu vou mostrar para vocês. Essa carta do tarô de Waite chama-se a Suma Sacerdotisa ou Sacerdotisa. Aqui as roupas da dama
fluem para a água e tornam-se água. A corrente feminil seguirá a linha de menor resistência, adaptando-se aos contornos terrestres, movendo-se sempre para baixo, a fim de juntar-se em poças e lagos que espelham o céu. A natureza feminina é refletiva. Mergulhando nas profundezas da mulher, o homem chega a conhecer-se. Olhando para as imagens no inconsciente profundo, chegamos a conhecer-nos. A duplicação, a duplicidade e também a lembrança pertencem ao lado feminino. Em seu livro The Two Hands of God, Alan Watts nos recorda que quando recolheu o corpo desmembrado de Osíris, Ísis literalmente remembrou. Tá aqui, olha, uma imagem do tarô de Waite, né? A sacerdotisa ou a sacerdotisa, né? Mostrando para vocês então. A remembrança não é um mero ato mecânico, como tirar uma fotografia de um arquivo. É basicamente um ato de restauração e criação, pois quando nos lembramos de alguém, recriamos a sua imagem. É verdade, né? Se eu falar para você agora, pensa num macaco, você vai ver na sua mente a figura de um macaco. Eu mesma falando aqui agora, pensa num macaco, estou na minha mente vendo a imagem de um macaco. Então, assim é de fato. É basicamente um ato de restauração e criação, pois quando nos lembramos de alguém, recriamos a sua imagem. As partículas e pedaços do fato espalhado a respeito da pessoa ou situação em tela, acrescentamos importantes pedaços de nós mesmos, um conteúdo emocional tirado da nossa própria experiência. Assim, lembrando-nos de alguém, criamos uma nova identidade. Trazemos o esquecido de volta a uma nova totalidade e o reiteramos no mundo coletivo. O ato criativo da memória é uma província especial do princípio feminino, sempre colorido pela emoção. De fato, como Watts nos recorda, a palavra inglesa memory deriva do inglês antigo mornan, que quer dizer to mourn, prantear. Assim, com efeito, mourning, o pranto, se torna Electra. A capacidade de ligar-se de forma criativa às emoções também pertence a homens em contato com seu lado feminino. O dom particular dos poetas consiste em ajudar-nos a chorar por Adonai. Nossa cultura ocidental, a enfatizar o aspecto leve, puro da condição da mulher, de modo que se torna difícil encontrar exemplos na arte europeia que retratem a mulher espiritual como arraigada do corpo. Um caso a propósito é a papisa, tal como foi retratada no baralho Waite. Esse baralho inglês da virada do século, o baralho de Waite, ele é do início do século XX, tá? Desenhado sob a direção do estudioso Edward Waite, foi executado por Pamela Smith, que criou os cenários para as peças de Yeats. Nele, a papisa sofre mudanças significativas. Esta sacerdotisa é pintada como uma forma jovem, sentada, orgulhosa e ereta. As águas a seus pés refletem uma lua crescente. Conquanto entronizada entre os pilares de Salomão, diante de um fundo de quadro de antigos símbolos de fertilidade, com um rolo de pergaminho com a palavra Torá no colo e ostentando a própria coroa de Hathor. A dama parece britânica até os ossos. Realmente, ela é bem assim... lembra um pouco aquelas fotografias, aquelas imagens que a gente via da
rainha da Inglaterra, por exemplo, né? Mesmo idosa, sempre ali paradinha, né? Impávida, vamos usar aí esse termo, né? Vamos continuar aqui. Depois, no próximo vídeo, eu vou trazer novamente a imagem aqui colorida do tarô de Waite. Eu vou pegar no meu tarô e vou trazer aqui para vocês no próximo vídeo, que a gente vai continuar lendo esse capítulo sobre a papisa, né? Sobre a sacerdotisa. A despeito da complexa simbologia de Hathor, a dama parece britânica até os ossos. A despeito da complexa simbologia do cenário, ou talvez por causa dele, ela se me afigura um rosto sem paixão, distante de tudo que a cerca e desligada do corpo. Como esta donzela pós-vitoriana está longe da cor nuda Astarte, a do ventre britânico e dos olhos chamejantes. É verdade, ela está bem distante mesmo, porque é uma figura, são imagens completamente diferentes. A sacerdotisa do século XX de Waite é perfeita e bela e talhada para o papel, mas alguma coisa lhe falta. Essa comparação com a papisa, que é do baralho de Marsella, né, o tarô de Marsella, com seu corpo confortável e seus velhos olhos sábios, essa moça parece intocável e pura, boa demais para ser verdadeira. De maneira semelhante, a Virgem Maria às vezes é tão romantizada, idealizada, que se diria incorpórea e etérea. Hoje, com a doutrina da Assunção, o corpo da Virgem tornou-se aceitável ao céu e a nós. Talvez tenha chegado o momento de se restituir à palavra virgem a força e o significado originais. Hoje em dia, damos o nome de virgem a uma pessoa sexualmente pura. Originalmente, porém, a palavra virgem não tinha relação alguma com a castidade física. Virgem significava simplesmente a mulher não casada. Como assinala Esther Harding, visto que não pertencia a homem nenhum, a Virgem pertencia a si mesma de um modo especial. Estava livre, portanto, para dar-se a Deus, psiquicamente aberta ao Espírito Santo. Virgem, nesse sentido, era o oráculo de Delfos. Não se tratava de nenhum espírito desencarnado que pairava por ali em pálida gaze e ectoplasma. A deusa Pítica sentava-se robusta e sólida em sua carne, pois a fim de receber o impacto do Espírito Santo, o vaso precisava ser forte. O significado de ser escolhida por Deus é comoventemente dramatizado no romance de Par Lagerkowitz, A Sibila. Esse livro, que conquistou o Prêmio Nobel de Literatura nos anos de 1950, merece ser relido como amplificação de certos aspectos da papisa. Olha aí, mais uma dica de livro para quem quiser. Tá aqui o livro, né? A Sibila, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura nos anos 50. Como os poderes da papisa são essencialmente não verbais, você poderá achar, como eu achei, diz a autora, que uma boa maneira de enriquecer o seu sentimento por esse aspecto arquetípico de si mesmo é procurar imagens que lhe personifiquem as muitas qualidades. Outra técnica proveitosa para vir conhecer a figura misteriosa é abordá-la diretamente. Se a atmosfera e as estrelas estiverem certas, você poderá ganhar novas introvisões. Como explicação desse método, incluo aqui uma conversação elucidante que tive recentemente com a papisa sobre a sua posição como número 2 na sequência do tarô. Eu estiver imaginando se o fato de ser a segunda poderia fazê-la sentir-se de qualidade inferior. Fossem quais fossem os seus sentimentos, percebi que ela não se estava esforçando ao máximo. Já sentada como sempre há séculos, imóvel e serena, sabendo o que sabia e aparentemente segura da sua sabedoria. Qual era o seu segredo?
Quando me aproximei do trono da papisa com essa pergunta engatilhada, ela enrijeceu imperceptivelmente e o corpo e parte dela fugiu à procura de abrigo, como acontece com os introvertidos. Quando se certificou de que todos os seus prostígios internos estavam fechados, a dama reconheceu minha presença e concedeu-me uma audiência com graciosa inclinação da cabeça. Senhora Papisa, disse a autora, muitas mulheres acham hoje que a senhora deveria ser a número 1 do tarô. Concorda com elas? De maneira alguma, replicou ela. Veja bem, faz séculos que o número 1 pertence ao mago. Aliás, fica-lhe perfeito, não lhe parece? O número 1 é esguio e móvel, como a varinha dele, ideal para o seu tipo de mágica. Mas não serviria de maneira alguma para carregar um bebê, cozinhar um caldeirão de sopa ou tramar uma intriga. Não, para minha mágica não há nada melhor do que esse gozado e gordo número 2. Sinto-me felicíssima com ele. Depois disso, a dama ficou em silêncio, deixando-se cair no antigo poço da memória. Ao fazê-lo, os anos foram desaparecendo e o seu rosto principiou a brilhar com o céu do jardim, com o frescor, do jardim do Éden. Sabe de uma coisa? Voltou ela, com um dar de ombros e uma risada de meninota que lembrava Eva. Para um número par, o 2 é meio esquisito, não lhe parece? Quero dizer, o 2 é gordo e substancial como um pote, mas ao mesmo tempo é meio enrolado e esquisito como uma cobra. Nesse ponto, a oradora fechou os olhos e deixou-se levar outra vez com um sorriso recordativo. Por fim, despertou com um esforço, reassumindo a pose e o comportamento da papisa. Eu vou parar por aqui na página 92 e a gente vai continuar no próximo vídeo. Então fica aqui ligado, eu tô lendo esse livro aqui, Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica da autora Sally Nichols, tá? Ela é discípula de Jung e nos anos 80 ela escreveu esse livro aqui muito interessante a respeito da simbologia arquetípica dos 22 arcanos maiores do tarô. Eu sou Patrícia Duarte, eu sou taróloga, procuro estudar muito sobre o tarô, porque o estudo do tarô não tem fim e isso é maravilhoso. Se você é tarólogo, se você é taróloga e se interessou, pode me acompanhar aqui no canal, porque eu vou ler esse livro inteiro aqui para você. De repente você não tem paciência, pode escutar na hora que você está fazendo uma esteira na academia, pode escutar na hora que está no trânsito, como você preferir. Eu vou seguir esse livro adiante e de repente dentro do meu projeto eu consegui aí ler mais livros sobre tarô para poder trazer essa expansão de conhecimento, de consciência e de sabedoria para você que trabalha com tarô ou para você que tem afinidade com tarô, mas não é tarólogo, não tem problema. Ouça aqui os meus vídeos, a minha leitura desses livros até o final. Então, até já que a gente vai continuar com essa leitura.